Se você pudesse viajar para qualquer lugar pelo espaço, para onde você iria? Talvez para algum outro planeta? Ou uma galáxia distante? Mas pensando na realidade, além das distâncias enormes envolvidas, as viagens espaciais são muito perigosas e difíceis de serem realizadas. É uma pena, afinal, existem muitos lugares extraordinários espalhados pelo universo. E um desses lugares está bem ali, o centro da Via Láctea. O que será que existe por lá? Bom, eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal, e neste vídeo eu convido você a vir comigo em uma épica jornada para o centro da Via Láctea. Então, vamos nessa! Esse lindo planeta azul é o lugar onde toda a nossa história começou. A evolução da vida, bem como a história do próprio ser humano. Mas assim como muitos exploradores de décadas antigas que exploravam os oceanos, precisamos ir além da Terra e explorar o grande oceano escuro. Olha, bem ali na frente, podemos ver o Sol brilhando com um tom esbranquiçado. O Sol é responsável por 99,8% de toda a massa do Sistema Solar, e é o objeto que mantém tudo em ordem pelo nosso bairro. Mas vamos avançar mais, pois o nosso destino está bem mais longe. Estamos agora a 225 milhões de quilômetros da Terra, e no meio do caminho encontraríamos o planeta vermelho, Marte. A distância entre a Terra e Marte pode variar muito, sendo o ponto mais distante estando a 401 milhões de quilômetros de distância da Terra. Uma viagem até esse planeta atualmente com nossa tecnologia levaria quase um ano. Mas enfim, vamos continuar a viagem, pois ainda há muito caminho, ou neste caso, espaço, para ser percorrido. Atravessando por Marte até os limites do Sistema Solar, chegaríamos nos gigantes gasosos do Sistema Solar, Júpiter e Saturno. Você está olhando exatamente para Júpiter agora, o maior planeta do Sistema Solar. Composto principalmente por gases como hidrogênio e hélio, Júpiter não possui uma superfície sólida para pisar. Então, caso você caísse no planeta, você simplesmente cairia para dentro de Júpiter. Saturno é outro gigante gasoso assim como Júpiter. Com seus enormes anéis de gelo e poeira, Saturno é um dos planetas mais emblemáticos do Sistema Solar. É lindo, sério. Mas esse não é o nosso destino, então vamos continuar a viagem, atravessando o espaço direto para os dois últimos planetas do Sistema Solar. Estamos a mais de 2 bilhões de quilômetros da Terra agora, e chegamos em um gigante de gelo chamado Urano. Seguindo os passos da sonda Voyage 2 da NASA, a jornada até Urano levaria cerca de 9 anos e meio. Mas agora você conseguiu, e ali está uma ótima visão desse gigante de gelo. E bem mais à frente de Urano, seguindo direto para as bordas externas do Sistema Solar, encontraríamos Netuno, o oitavo planeta a partir do Sol. Esse planeta azul escuro está a 4 bilhões de quilômetros do Sol. Uma viagem da Terra a Netuno levaria no mínimo 3.590 dias, o equivalente a 9 anos e 8 meses aqui na Terra. Mas agora vamos direto para os limites do Sistema Solar. Ei, olha, é o planeta Plutão ali. Um planeta anão que antes era considerado um planeta. Mas isso não nos interessa, então vamos chegar logo aos limites do Sistema Solar. A uma distância de quase um ano-luz de distância do Sol, chegaremos exatamente na nuvem de Oort. Essa nuvem define o limite do Sistema Solar para o espaço interestelar.
A nuvem de Oort é um local onde os cometas ficam até serem lançados até o Sol. Essas pedras espaciais ficam congeladas no espaço e ficam a mais ou menos meio caminho entre nós e as estrelas mais próximas. Entretanto, para chegar ao centro de nossa galáxia, teríamos que ir além dos reinos das possibilidades e quebrar o limite de velocidade cósmica. Devemos viajar mais rápido do que qualquer coisa já viajou antes. E neste vídeo podemos fazer isso e quebrar um pouco as leis da natureza. Vamos seguindo em frente, direto para aquela faixa brilhante que fica a 26.000 anos-luz de distância. Estamos agora no espaço interestelar, a mais ou menos 4 anos-luz do Sistema Solar, bem longe de casa. Veja só, chegamos no sistema estelar mais próximo da Terra, o sistema Alpha Centauri. Esse sistema é composto por 3 estrelas, praticamente um sistema triplo. Alpha Centauri fica a uma distância de 4,37 anos-luz do Sistema Solar. E ali está o par de estrelas, Alpha Centauri A e Alpha Centauri B, 2 estrelas brilhantes e próximas, e uma anã vermelha pequena mais afastada, chamada de Próxima Centauri. Essa pequena anã vermelha possui um planeta habitável em sua órbita. Mas não vamos para lá. Temos outro lugar em nossas coordenadas. Vamos seguindo em frente. Atravessando por mais e mais estrelas, juntamente com muita poeira, nebulosas e aglomerados de estrelas se tornam cada vez mais nítidos à medida que se aproximamos do centro da galáxia. Senhoras e senhores, estamos agora a 23.000 anos-luz da Terra. Se você pensasse na Terra agora, imaginaria como deve estar as coisas por lá. Mas já deve ter se passado milhares de anos em nosso planeta, e muitas das coisas que você conhece agora já não existem mais. A espaçonave Voyage 1, a coisa mais rápida que o ser humano já construiu, levaria mais de 450 milhões de anos para chegar ao centro da galáxia. Cada um desses pontos brilhantes são estrelas, cada uma com suas diversidades e sistemas únicos. Nossa viagem neste ponto demorou centenas de milhares de anos e estamos agora a 25.500 anos-luz da Terra. Estamos praticamente na porta do centro galáctico. É neste local onde as estrelas mais velhas da galáxia estão localizadas. Diversas estrelas vermelhas e amarelas com idades de bilhões de anos, algumas até mais velhas do que o Sistema Solar. Muitos gases, poeira e outras coisas são mantidas no centro da galáxia, devido à forte gravidade que existe nesta região. Sem contar que milhares de buracos negros habitam o centro da Via Láctea, um maior do que o outro. À medida que nos aproximamos cada vez mais, você notará que as estrelas estão se tornando altamente concentradas em torno de um núcleo galáctico. Dentro desta região, as estrelas estão praticamente a apenas algumas semanas-luz de distância umas das outras. E chegamos agora no tão esperado destino, a 26.000 anos-luz de distância da Terra, o centro da Via Láctea. E o que encontramos por aqui além de estrelas? Um buraco negro supermassivo apelidado de Sagitários A. Talvez ele seja o objeto mais intrigante da galáxia. Uma forte fonte de raios-x na qual conseguimos obter uma imagem final lá em 2022. O que estamos observando atualmente, no entanto, não é o próprio buraco negro supermassivo, mas o material rodopiante e super quente ao seu redor. Esse anel rotativo de detritos é chamado de disco de acreção e é um fino fluxo de gás e poeira que ainda não caiu no buraco negro supermassivo. Em vez disso, ele forma uma faixa achatada de matéria girando em torno do horizonte de eventos, o ponto sem retorno. Esses jatos poderosos, explodindo no espaço, também são parcialmente criados pelo disco de acreção, à medida que caem em direção ao buraco negro supermassivo no centro. O material que mergulha gira mais e mais rápido,
ficando cada vez mais quente, produzindo campos magnéticos, que junto com o giro do buraco negro formam uma espécie de cone retorcido que atinge milhares de anos-luz no espaço. E chegamos ao fim de nossa jornada pela galáxia. Mas espera, ainda tem uma visão incrível que podemos contemplar para finalizar. A própria Via Láctea, uma galáxia espiral onde a Terra e o Sistema Solar estão localizados. E você está bem aqui, neste pequeno pontinho em meio a uma vastidão de outras galáxias. Em breve, vamos explorar outros lugares além de nossa galáxia. Bom, galera, foi isso. O que acharam dessa viagem? Bom, se você curtiu, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal não custa nada e ajuda muito. Muito obrigado por toda a atenção e até a próxima!